Olá, curiosos e curiosas, bem-vindos ao Residência Biológica. Eu sou o Renan E eu sou Stephanie. e esse é mais um vídeo do nosso quadro Biologia em até 5 minutos. Você sabia que vira e mexe a humanidade enfrenta desafios e obstáculos relacionados à saúde pública? A epidemia do novo coronavírus não é a primeira da nossa história. No vídeo de hoje, te convidamos a viajar no tempo para ficar por dentro das grandes contaminações dos últimos 700 anos. Segue com a gente. A nossa viagem no tempo começa por volta de 1300, quando a bactéria chamada Yersinia pestis foi agente causadora da conhecida peste bubônica, que foi considerada uma violenta epidemia. Peraí, epidemia? Como assim? Epidemias acontecem quando há aumento do número de casos de uma doença acima do esperado em diferentes regiões, e foi exatamente isso que aconteceu na peste bubônica. Esta epidemia teve início na Ásia Central, mas logo se alastrou por vias marítimas e terrestres para a Europa, dizimando cerca de um terço da população europeia entre as décadas de 1330 a 1350. A proliferação da bactéria causadora da peste aconteceu através das pulgas infectadas que parasitavam ratos. Durante esse período, a população mundial era aproximadamente de 450 milhões e algumas estimativas apontam a morte de 75 a 200 milhões de pessoas. Outra infecção que merece a nossa atenção é a varíola. Apesar dos registros mais antigos remeterem a 1100 anos antes de Cristo, foi a partir do século XVI, com as grandes navegações e o processo de colonização, que essa pandemia se intensificou, sendo este o período mais grave da história, com taxa de mortalidade chegando a 90%. Mas o que seria uma pandemia? Quando uma epidemia atinge grandes proporções, sendo registrada em países e em mais de um continente, ela pode ser considerada uma pandemia. Apesar de toda essa severidade, você sabia que essa é a única doença humana erradicada do planeta Terra? Essa conquista foi possibilitada pela eficácia da vacina para combater o vírus Poxvirus variolae, que é o agente causador. E por falar em vacina, vocês sabiam também que a primeira vacina da história da humanidade foi criada para combater a varíola? Em 1798, foi descoberto que o material retirado de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola tinha propriedades imunizantes. E foi em 1980, devido à ausência de registros ao redor do mundo por 3 anos consecutivos, que a OMS declarou a erradicação da varíola. Avançando no tempo para o final de 2013, um grave surto provocado pelo vírus Ebola atingiu principalmente 3 países da África Ocidental: Serra Leoa, Libéria e Guiné. O surto, que durou até 2016, atingiu gravemente essas nações, totalizando 28.600 casos, com 11.323 mortes. Os surtos são caracterizados por uma elevação do número de casos de uma doença acima do esperado, mas diferente de uma epidemia, a região geográfica afetada é muito mais específica. O agente causador desse surto foi o Ebola vírus. Existem 6 variações conhecidas do mesmo, e a responsável por esse incidente foi o Zaire Ebola vírus, nome dado com base na região em que ele foi descoberto. A transmissão dessa doença ocorre pelo contato direto com pessoas infectadas e com os corpos de falecidos por ela. Finalizando nossa linha do tempo, chegamos nos dias atuais recapitulando a doença que convivemos há milhares de anos. Diferente do que já tratamos aqui, os patógenos da vez são protozoários do gênero Plasmodium, causadores da malária, uma doença considerada endêmica em 87 países tropicais e subtropicais, incluindo o Brasil. Endemias acontecem em uma restrita região e apresentam ocorrência constante, ou seja, existe um número de casos esperados e os casos observados estão dentro dessa previsão. A transmissão do plasmódio acontece através da picada de mosquitos fêmea do gênero Anopheles contaminadas pelo protozoário. A malária é uma doença associada a baixas condições socioeconômicas e em 2019 foram registrados 229 milhões de casos, com estimativa de 409 mil mortes. Os governos dos países endêmicos se comprometeram com uma agenda de realização de medidas de eliminação da malária até o ano de 2030. Nossa, mas quanta tragédia! Eu queria entender por que a gente passou e continua passando por tanta coisa. Então, realmente alguns fatores contribuíram para que estas contaminações acontecessem. Imagina, por exemplo, se durante a peste bubônica as condições de higiene fossem melhores. Não teríamos tantos ratos nas ruas e a propagação da doença seria bem menor. Faz sentido. Medidas de higiene básica e saneamento de qualidade para todos é essencial para evitar que essas histórias fiquem se repetindo. Pois é. As consequências sociais, econômicas, culturais e religiosas em todas essas contaminações foram imensas.
Inclusive, pegue a visão que estamos vendo isso acontecer com a Covid-19, viu? No vídeo de hoje, podemos conhecer algumas grandes infecções que atingiram a humanidade ao longo da história. Aproveitamos para revisar alguns conceitos importantes como surto, endemia, epidemia e pandemia. Percebemos também como eles estão super relacionados com as dimensões geográficas desses acontecimentos. Pessoal, dessa vez não foi possível cravar 5 minutos, mas também com um tema desse é impossível falar pouco. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal da Residência Biológica, além de deixar seu like. Até a próxima!